Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E hoje, começando, né? Essa semana 16. Gente, percebem como os dias passam rápido? Como como as semanas passam rápido, né? Perdão aí pela tosse. E como se a gente não entra nessa disciplina e coloca metas, né, realmente na nossa vida, os meses e os anos vão passando e a gente vai deixando com que os afazeres dessa vida, a correria do dia a dia nos afastem cada dia mais do Senhor. Mas quando a gente coloca essa disciplina, a gente vem para os pés do Senhor todos os dias e a gente vê os dias passando com mais qualidade, né? A gente vê o dia passando com mais resultados, principalmente espirituais na nossa vida, né? O nosso espírito ele vai sendo realmente edificado no Senhor. Vamos lá? Hoje então, primeiro dia, segunda-feira, dia 8 de abril. Eu tô aqui em Santo André, né, no ABC Paulista, e hoje é feriado na cidade, né, aniversário da cidade de Santo André. Então, se você está aqui na região, está aproveitando também esse feriado do aniversário da cidade, então você tem o privilégio de passar um tempinho a mais com o Senhor, né, com a palavra aí. Mas para quem não está aqui, infelizmente, uma semana que começa com o trabalho, com a rotina normalmente, né? Tá bom? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. São capítulos menores, então nós vamos do 4 ao 8 hoje. 1 Samuel 4 diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentou: vamos a Siló buscar a arca do Senhor, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da entrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos.
Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Capítulo 4 é um texto que mostra para nós, né, como Israel estava nesse momento totalmente fora, né, dos princípios, fora da palavra, porque diante de inimigos eles foram derrotados e foram mortos muitos homens de Israel nessa batalha. E Deus então cumpre já o início da profecia a respeito da família de Eli, com a morte dele e com a morte dos seus 2 filhos. E pior de tudo, a permissão do Senhor de que a arca dele fosse tomada de Israel, para que eles percebessem que, além de tudo, né, a própria presença de Deus havia sido tirada do meio deles. Capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod, de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: "A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" E eles responderam: "Leve a arca de Deus de Israel para Gate." E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: "Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo." Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: "Leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e ao nosso povo." Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 5 fala desse momento em que a arca, então, permanece em outro território, senão o território de Israel, senão dentro do tabernáculo, né? A presença de Deus, a santidade de Deus, ela realmente traz morte para aqueles que estão fora dos princípios do Senhor, né? Então, Deus estava mostrando que Ele era o Todo-Poderoso e que a presença dele naquele lugar traria morte realmente pela falta de santidade, pelos pecados daquela nação, que no caso eram os filisteus aqui, né? Capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: "O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar." E eles responderam: "Se vocês devolverem a arca de Deus, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês." Os filisteus perguntaram: "Que oferta pela culpa devemos enviar-lhe?" Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes.
Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e a tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Capítulo 6 fala dessa forma como o próprio povo, os filisteus, os governantes lá da Filístia, fizeram com que a arca de Deus retornasse, né? E aqui fala muito claramente que eles perceberam de que era a arca, a presença de Deus ali no território deles que trazia toda essa maldição. E eles comparam, inclusive, com o Egito, não querendo ficar obstinados a ponto de verem tantas pragas acontecerem como no Egito. Então, rapidamente, eles deram um jeito de mandar a arca de Deus de volta ao território de Israel. Ainda que haviam se passado 7 meses, ainda demoraram um bocado, né, para tomar essa decisão. Mas fizeram porque sabiam que isso era o certo a ser feito. Capítulo 7. Os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eliázer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor.
Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz em Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Capítulo 7 vai falar sobre esse início, do ministério tão próspero de Samuel como juiz, como líder de Israel, como intercessor, O Senhor começa então a mover através da vida de Samuel os propósitos dele para libertar Israel, para fazer Israel voltar novamente para perto do Senhor, e assim o Senhor vai movendo através desse grande homem que se torna Samuel. Capítulo 8, para a gente finalizar a leitura de hoje. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo o rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravo dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei
Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Capítulo 8 é o início desse declínio de Israel a respeito de decidir não mais ser governado pelo Senhor. Aliás, eles já não eram governados pelo Senhor, né? Já havia o pecado se estabelecido há muito tempo no meio de Israel. Eles só não tinham externado isso, né? Desejando um homem para reinar sobre eles. Até aqui o Senhor continuava aparentemente como rei sobre eles, mas aqui eles decidem pôr para fora realmente o desejo do coração deles, que era ter um homem, não um Deus todo-poderoso como rei sobre eles, mas um homem. E então eles pedem um rei como qualquer outra nação já tem. Gente, o texto é tão claro, tão objetivo a respeito do que Israel começa a fazer no seu dia a dia. Eu amo esses textos do Velho Testamento porque a gente vê com tanta clareza o que nós, seres humanos, decidimos fazer com a nossa vida quando nós rejeitamos o Senhor, quando nós rejeitamos a palavra de Deus. E eu vou vendo clareza, cada ano que eu leio esses textos, fica ainda mais claro para mim a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, né? Deus sempre é tão paciente com o seu povo, né? Com tanta compaixão realmente, mesmo diante de tanta obstinação, de tanto pecado, de tanta adoração a outros deuses, né? De tanta gente realmente voltando as costas para o Senhor, né? Ao invés de amá-lo e adorá-lo como deveríamos fazer, porque Ele já tem nos dado tudo, nós, por conta própria, decidimos viver a nossa vida do nosso jeito. Amém, queridos? Então, que vocês possam aproveitar para meditar nesses capítulos que a gente leu hoje, 1 Samuel. Os textos, eles vão realmente se completando, né, dia após dia, e a gente vai seguir essa semana aí todinha, praticamente, dentro do livro de Samuel, e agora a gente já começa a ter outros textos do livro de Salmos, porque a gente vai começar a ver Davi, né, entrar na história, e outros salmistas, inclusive, também, juntamente com ele, começam a fazer os seus salmos, né, as músicas, as orações, os louvores a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo início de semana para nós. Que essa semana seja realmente cheia da presença de Deus na nossa leitura, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.